Olá! Hoje o Conexões vai falar sobre um assunto muito grave. A morte de 30 moradores de rua nos últimos 8 meses na cidade de Goiânia. Mas antes disso, você também acompanha... Se tomar leite e resolvesse, a osteoporose não era mais um problema de saúde pública, né? O deputado federal é um legislador do Poder Legislativo da União. O Inventário Nacional Florestal tem como objetivo conhecer a realidade das florestas no país. O Conexões de hoje começa falando sobre saúde. A osteoporose é uma doença que causa a diminuição da densidade dos ossos, deixando eles fragilizados. Essa doença atinge principalmente as mulheres depois da menopausa. Saiba um pouco mais sobre a osteoporose agora no Conexão Viva Melhor. A osteoporose já é considerada um grave problema de saúde pública e atinge principalmente as mulheres depois da menopausa e os idosos. Segundo dados da Organização Internacional IOF, a incidência da doença deve aumentar mais de 32% até o ano de 2050 no Brasil. A doença se caracteriza pela diminuição da densidade dos ossos, que ficam fragilizados, o que facilita a ocorrência de fraturas. Entra a prevenção feita através de um exame chamado densitometria, que é o que mede a massa do osso, né? A partir do momento em que você tem a medida dessa massa do osso, você traça um plano de tratamento. Por ser uma doença silenciosa, é importante que as pessoas que estão no grupo de risco façam exames periódicos. Para auxiliar as mulheres com mais de 40 anos nesta prevenção, o Hospital e Maternidade Dona Iris realizou a campanha de prevenção e diagnóstico da osteoporose, que realizou exames gratuitos em cerca de 100 mulheres por dia. Além de exames periódicos para prevenir a osteoporose, é importante também fazer exercícios físicos, evitar o fumo e consumir alimentos com cálcio, como leite. Se tomar leite e resolvesse, a osteoporose não era mais um problema de saúde pública, né? Tem que ter o médico, tem que ter a aparelhagem, tem que ter a informação, né? E na época certa combater, na hora certa entrar com o recurso adequado para não ter fratura espontânea. Porque veja, minha gente, o pior que existe de tudo isso é a invalidez. Eu que tenho já 22 anos de formado, 23 de formado, te digo isso. O que a gente mais acompanha de triste ao atender as pessoas de idade é a invalidez, né? A invalidez causada por tanto relaxo, por não terem visto o que deve ser visto no momento certo. Eu faço só hidroginástica, faço caminhada, só. E toma muito leite? Tomo muito. E hoje você fica sabendo um pouco mais sobre o papel do deputado federal no quadro Conexão Cidadã. Quem fala sobre isso é o professor Francisco da Mata Tavares, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. O deputado federal é um legislador do Poder Legislativo da União e possui atribuições muito importantes na vida de nós cidadãos brasileiros. Primeiro, é quem fiscaliza, quem controla, quem exige prestação de contas do mandato do presidente ou da presidente da República. Mais do que isso, é aquele que legisla sobre grandes questões quanto à nossa economia, a nossa moeda, a nossa política fiscal. É aquele que legisla sobre o processo penal e o processo civil. É aquele que legisla sobre o que pode ser crime e o que não pode ser crime no nosso país. É aquele que legisla sobre a nossa política externa. É aquele que, portanto, cuida de grandes questões referentes ao país, à nação e a sua relação com outros países. Economia, tributação, segurança, no que se refere à criminalidade, relações internacionais, moeda, tudo isso diz respeito ao deputado federal. E no programa de hoje você confere um debate sobre a morte de 30 moradores de rua nos últimos 8 meses na cidade de Goiânia. Além disso, você também confere mais uma matéria do quadro Você na TV UFG. Desta vez, os habitantes da cidade de Pirenópolis foi quem enviaram uma matéria para o Conexões. Não saia daí, o programa volta em instantes.
E o Conexões já está de volta e o tema agora é meio ambiente. Você sabia que Goiás é um dos primeiros estados a fazer parte da coleta de dados para a atualização do Inventário Florestal Nacional? Este programa vai auxiliar na preservação dos biomas brasileiros. O Inventário Nacional Florestal tem como objetivo conhecer a realidade das florestas no país. A técnica é utilizada em vários países para preservar o meio ambiente e utilizar técnicas de amostragem e monitoramento dos recursos florestais. No Brasil, o inventário já está sendo implantado em estados como Rio de Janeiro, Santa Catarina e no Distrito Federal. O Inventário Florestal Nacional ele é coletado, são informações coletadas em pontos no terreno, onde as equipes vão e acham esse ponto. Então, esses pontos estão distribuídos a cada 20 quilômetros sobre o território nacional. São informações sobre a vegetação, sobre o que eles vão encontrar lá. Então, a gente sempre procura enfatizar que é importante as pessoas que vão receber o Inventário Florestal Nacional estejam abertas, estejam despreocupadas, porque no máximo haverá a coleta de um material botânico ou outro para a identificação das espécies arbóreas que se tem no Cerrado, que é fundamental para conhecer a biodiversidade desse bioma. Aqueles dados eles simplesmente vão compor uma base nacional que vai servir e muito para o país. A implantação do Inventário Nacional Florestal no Cerrado deve ocorrer a partir do próximo ano e será importante para auxiliar na preservação deste bioma, que abrange 11 estados e é o segundo maior do país. O projeto do Cerrado está sendo construído, né? A gente já tem uma metodologia nacional, a gente está apenas adequando a sua implementação aqui nesse bioma. Então a gente espera fazer isso este ano. O Cerrado é um bioma muito rico em biodiversidade. Então nós teremos informações sobre as espécies que ocorrem, as pressões, sobre onde estão distribuídas essas espécies, os recursos florestais do Cerrado. A gente sabe que o Cerrado é um bioma onde a agricultura ela tem se expandido, mas a gente vê também uma relação cultural entre todos os habitantes do Cerrado e os seus recursos florestais, ou seja, o Cerrado propriamente dito. As informações colhidas pelo Inventário Nacional Florestal serão importantes também para a constante atualização do Sistema Nacional de Informação Florestal. Confira agora dicas interessantes sobre atividades culturais e acadêmicas que estão acontecendo em Goiânia nesta semana. Com o tema Nas Asas do Bem-te-Vi, a cooperativa de bordadeiras Bordana apresenta o desfile da coleção 2013, o primeiro depois de 4 anos de trabalho. O desfile é resultado de uma parceria entre a cooperativa e o curso de design de moda da Universidade Federal de Goiás. Os produtos da coleção serão apresentados às 8 horas da noite no Shopping Bougainville. Na terça-feira, com a apresentação de Paulinho Pedra Azul, autor da música Jardim da Fantasia, que inspirou a coleção. As inscrições para o curso de especialização em gestão pública à distância vão até este domingo. Os interessados nas 240 vagas distribuídas nos polos de Alto Paraíso de Goiás, Aparecida de Goiânia, Catalão, Goianésia, Mineiros e São Simão devem fazer a inscrição no site do EADMIN. Não há taxa de inscrição, nem qualquer tipo de cobrança na forma de mensalidades. O projeto Estação Videoarte está instalado na Galeria 2 do Centro Cultural UFG, que fica na Praça Universitária. O projeto, que foi contemplado pelo edital Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais, 9ª edição, cria um diálogo entre as regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil e traz a Goiânia 2 dos mais importantes artistas de Belém, Alberto Bittar e Armando Queiroz. A exposição segue até o dia 19 de julho e a visitação pode ser feita de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 6 horas da noite. E mais uma vez você vai conferir um vídeo produzido por telespectadores do Conexões no quadro Você na TV UFG. Desta vez, os integrantes da Comunidade Educacional de Pirenópolis, a COEP, enviaram um vídeo mostrando um pouco mais sobre a cidade de Pirenópolis, sobre um outro olhar.
Você também pode enviar um vídeo para o Conexões e participar do quadro Você na TV UFG. O envio pode ser feito por meio da página da TV UFG, www.tvufg.org.br, na aba Apoio Cultural, Envio Online de Produções. Neste local você encontra as fichas de inscrição e autorização que devem ser preenchidas e enviadas por e-mail para jornalismo@tvufg.org.br. E no próximo bloco você confere mais um debate no Conexões. O tema desta vez é a morte de 30 moradores de rua nos últimos 8 meses na cidade de Goiânia. E quem vai falar mais sobre isso é o delegado titular da Delegacia de Homicídios, Murilo Polatti, e também o coordenador do Centro de Referência em Direitos Humanos, Eduardo Mota. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. Desde agosto de 2012, cerca de 30 moradores de rua foram assassinados em Goiânia das mais diferentes formas: a tiros, pauladas ou facadas. Os crimes chocaram a população e também preocupam os representantes da área de direitos humanos. E para falar mais sobre isso, o coordenador do Centro de Referência em Direitos Humanos, Eduardo Mota, está aqui no estúdio. Olá, Eduardo. Obrigada por ter comparecido. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, e também o delegado titular da Delegacia de Homicídios, Murilo Polatti, está presente para discutir sobre esse tema também. Muito obrigada, delegado. Conexões agradece a sua presença. Por isso que se põe à disposição. Bom, mas antes de começarmos esse debate tão importante, você assiste agora uma reportagem sobre a morte dos moradores de rua em Goiânia. Entre agosto do ano passado e abril deste ano, 30 moradores de rua foram assassinados. Para muitos especialistas da área, o alto número de mortes aponta que está havendo um extermínio da população de rua em Goiânia. O que nós temos que analisar é uma situação gravíssima, quer dizer, Goiânia está tendo um homicídio quase que 6 vezes mais do que São Paulo, que é a capital, em números absolutos. Em números absolutos. Lá foi em torno de 4 ou 5 mortes de pessoas em situação de rua em aproximadamente um ano. Aqui nós estamos com 30, né? Então isso é muito alto. A onda de violência tem preocupado a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que enviou para Goiânia 2 forças-tarefas para apurar os casos e também pediu a federalização das investigações. Em resposta ao pedido, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, pediu a apuração de casos que envolvam possíveis grupos de extermínio em Goiás. O pedido foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça, que vai decidir se as investigações vão passar para a esfera federal. O que justifica também a federalização é que nós temos 40 pessoas desaparecidas de 2000 para cá, depois de algum contato ou uma abordagem policial. Nós temos também a Operação Sexto Mandamento, né? Nós temos o que eu diria, o que é mais grave, está se matando as pessoas em situação de rua, estão matando as outras também. O ano passado foram 544 homicídios em Goiânia. Essa taxa projeta a Goiânia 3 vezes mais violenta no índice de homicídios do que a cidade de São Paulo, do que a cidade do Rio de Janeiro. Então, esse conjunto de medidas exige mudanças profundas e nós entendemos que a Secretaria Especial de Direitos Humanos, a nossa ministra Maria do Rosário, está correta em dar atenção para aqui. A medida não agrada à Secretaria de Segurança Pública de Goiás, que acredita que os crimes tenham relação com o uso e o tráfico de drogas. Qualquer pessoa que manifeste-se em relação a inexistência de vínculo entre uso e tráfico de drogas com relação a essas mortes é uma pessoa que não está bem informada. As pessoas que possuem informação, aqueles que dedicaram-se a analisar os casos com profundidade, verificam que o que está por trás dessas mortes é o uso e o tráfico de drogas. Na tentativa de reduzir as mortes, a Prefeitura de Goiânia está tomando medidas direcionadas à população de rua. Dentre as principais ações está a contratação de assistentes sociais, psicólogos e educadores sociais, que vão trabalhar juntamente aos moradores de rua. E também a adesão da Prefeitura à Política Nacional de Atenção à População de Rua. Bom, para começar, coordenador,
O número de mortes de moradores de rua em Goiás, como apontou o Mauro Ruben, é cerca de 6 vezes maior do que na cidade de São Paulo, uma cidade muito maior do que Goiânia. Ao que o senhor acredita que se deve esse alto número de mortes? Então, eu entendo, como tudo já foi dito anteriormente, que a lógica do homicídio de população de rua ela não está desconectada com a lógica do avanço do número de homicídios no estado como um todo. Existe uma lógica de violência que o estado está submetido e a população de rua, como população mais frágil, é a que mais sofre em relação a isso. Certo. Mas o senhor acredita que, como apontam alguns especialistas, existiria um extermínio dessa população? Seria algo feito, pensado para exterminar a população de rua? Sim. Primeiro separar, e Murilo deve nos ajudar nisso também. Existe uma lógica de extermínio, como existe no Brasil uma lógica de extermínio da população negra, dos jovens negros. O número de homicídios em relação à quantidade por mil, considerando-se o total da população de rua em Goiânia hoje, ele é um número muito alto. Isso leva claramente, sem dúvida, qualquer sociólogo ou mesmo agente da segurança pública a compreender que existe uma lógica de extermínio. Qual a causa dessa lógica de extermínio? Existem algumas teses. De nossa parte, ainda não descartamos a possibilidade de algum grupo de extermínio atendendo a interesse, seja do comércio, seja do tráfico de drogas ou de qualquer outra lógica, agindo organizadamente para o assassinato de população de rua, como limpeza social, como retirada dessa população. Bom, delegado, e em relação à Secretaria de Segurança Pública, a Delegacia de Homicídios que vem fazendo essa investigação, o que o senhor diria? O senhor acredita também nesse extermínio ou não? Nós trabalhamos com provas, evidentemente todas concatenadas e robustas para que essas pessoas, autoras desses bárbaros crimes, nós não podemos deixar, e afeta sim os direitos humanos, que essas pessoas sejam presas. Nesses casos tratados na Delegacia de Homicídios, nós verificamos com provas, com prisões, com provas testemunhais, principalmente de outras pessoas em situações de rua, são elas que sabem realmente o que está acontecendo nas ruas, que o tráfico e o uso, principalmente do crack, é justamente o pano de fundo para que essas mortes venham a ocorrer e não descartamos a possibilidade de um grupo de extermínio, mas o que nós temos até o presente momento, né, em todas as investigações, são indícios veementes de que o crack é sim hoje o grande vilão, infelizmente não só das pessoas em situações de rua, mas também de todos os outros homicídios, ou grande parte deles que vem ocorrendo na nossa capital de uma forma veemente, brutal, que infelizmente a Polícia Civil ela só age a partir do momento que o crime acontece. Esse é o papel da Polícia Judiciária, mas infelizmente nos preocupa porque é uma demanda muito grande, inclusive comparada a anos anteriores. Bom, delegado, mas como que aconteceriam essas mortes? Essas pessoas são envolvidas diretamente com o tráfico pequeno de drogas, ou elas são usuárias e morrem por causa de dívida? O que o senhor poderia dizer sobre isso? Nós temos algumas situações. Apenas o usuário de drogas que deve a sua dívida para com o traficante. Nós temos o usuário que se torna também um pequeno traficante para não só sustentar o vício, mas também adquirir um patrimônio. Temos também os traficantes que brigam entre eles para a divisão de setores, para a conquista de território. Infelizmente, em todos esses casos, nos 28 que nós tratamos como sendo a Delegacia de Homicídios, pelo menos 27 deles, a dívida para com o traficante, ela era certa, e a partir do momento que a maioria desses traficantes foram presos, e nós já temos, graças a Deus, um número agora reduzido de mortes nesses últimos meses, mas com as prisões, justamente de pessoas que atuavam no tráfico, essas mortes cessaram. Juntamente com o trabalho que a Polícia Civil também tem sido feito, de cadastrar os moradores de rua. Só para exemplificar, nós abordamos praticamente em um mês 512 pessoas em situações de rua, sendo 445 delas devidamente cadastradas, qualificação, e dessas apenas 40 não alegaram ou deixaram de falar que eram usuários de drogas. Todas as demais falaram que eram usuários de crack, entre homens e mulheres, e grande parte dessa população está devendo para traficantes, estão jurados de morte, infelizmente, e a gente trata essa situação como sendo muito delicada, mas nós não colocamos, afirmamos sem provas que existe um grupo de extermínio para se fazer uma limpeza social. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouco para continuar essa discussão a respeito da morte dos moradores de rua aqui em Goiânia. Não sai daí, o Conexões volta em instantes.
Conexões já está de volta e continuamos a debater a morte dos moradores de rua na cidade de Goiânia. Estão aqui no estúdio o coordenador do Centro de Referência em Direitos Humanos, Eduardo Mota, e também o delegado titular da Delegacia Estadual de Homicídios, Murilo Polatti. Para continuar, o delegado acredita que não haja essa questão do extermínio. O que aponta para os grupos de direitos humanos, o que mais poderia ser dito para defender essa tese do extermínio e também a preocupação da Secretaria Especial de Direitos Humanos, que pediu a federalização desses casos, a federalização dessa investigação, o que apontaria para essa teoria? Certo. A primeira tese, que eu acho que ela já está posta, considerada, existe o extermínio da população de rua. O índice de assassinato de pessoas em situação de rua é um índice preocupante, né? O número de pessoas em situação de rua que morrem nos últimos meses, sobretudo nesses últimos 9 meses, é um número que chama a atenção pela quantidade. Nós temos, tentando distanciar um pouco o olhar desse cenário desses últimos 8 meses, 9 meses, nós temos uma questão que é: eu desço às ruas permanentemente, semanalmente, eu estou na rua com a população, fora o fato de receber no centro de referência denúncias referentes à violência contra a população de rua. Esses casos eles são preocupantes para nós, porque existe uma lógica de violência e violência estatal, violência policial, que nos são relatadas cotidianamente na presença da população de rua. Isso nos chama a atenção. Fatos que, inclusive, têm uma certa dificuldade de levar a cabo denúncia, porque numa primeira instância, essa denúncia é feita junto à corregedoria, onde se acumulam milhares de processos em relação ao abuso de autoridade de policiais que não andam, não caminham. Infelizmente, inclusive, do caso de um dos policiais que está preso, havia denúncia junto à corregedoria 2 anos antes em relação ao homicídio que ele havia cometido. E durante 2 anos a corregedoria não conseguiu se pronunciar a respeito desse ocorrido. Então, existe uma lógica de violência e violência policial que submete a população em situação de rua e a população goiana, de uma forma geral, prova disso a quantidade de casos que estão na corregedoria. Nós temos, recentemente, numa história recente, aí, uma operação chamada Operação Salos, que foi uma operação da Polícia Militar de recenseamento, contagem dessa população, que, na nossa opinião, uma operação que violou direitos humanos dessa população, porque, na verdade, reuniu esses moradores, não fez nada além, porque a própria polícia, quando solicitada, não nos apresentou dados compatíveis da quantidade de pessoas abordadas. Houveram abordagens, por exemplo, de adolescentes que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente solicitou os nomes e os dados dessas abordagens, e esses dados não nos foram repassados, inclusive nos foram dito que não haveria abordagem de adolescentes nessa condição. Uma outra situação essa operação foi deflagrada, como outras operações anteriores, após reuniões da Secretaria de Segurança Pública ou do Comando da Polícia Militar com empresários das regiões central, da região de Campinas. Não é raro a solicitação desse empresariado à polícia que haja, em especial a Polícia Militar, que haja numa condição de limpeza dessas regiões, sobretudo em períodos próximos ao período de final de ano, quando é o grande boom do comércio. E nos chama a atenção o fato de que o volume maior de assassinatos ocorre justamente nesse período. Então, e aí concordo, doutor Murilo, é muito complicado que se apresentem provas a respeito, parece meio uma teoria da conspiração, mas existem indícios da nossa parte que corroboram com alguma perspectiva e, infelizmente, sem provas mais contundentes dessa ação, dessa situação. Bom, delegado, ele falou do envolvimento de policiais. Nas investigações que a Polícia Civil tem feito, existe o envolvimento de policiais na morte desse morador de rua em algum dos casos? Bem, esses 28 casos que nós tratamos, alguns citam 30, nós temos sim a participação, na verdade, de um único policial militar, é o Rogério Moreira da Silva, ele é conhecido por Zinca. Ele é envolvido em 2 ou 3 casos, envolvido em tantos outros homicídios. Aí sim a preocupação até sobre questão de federalização relacionada a esses crimes. Mas o que nos é patente, e nós não tratamos, na verdade, como pessoas, moradores de rua, nós tratamos como usuários de drogas em situação de rua, sempre numa potencialidade de ser alvo muito mais fácil. A verdade é que nós não descartamos, se falar em grupos de extermínio ou extermínio, nós podemos dizer que sim, porque estão sendo mortos. Agora, nós questionamos situações também que são colocadas, por exemplo, em São Paulo. Não se pergunta quantos usuários de drogas foram mortos nas ruas de São Paulo. Falam-se moradores de rua. Nós, a partir de agosto, que nós fomos, pelo menos a Secretaria de Segurança Pública, voltar os olhos
efetivamente, para se tratar, opa, aquela pessoa é moradora de rua, não é usuário de droga. Quantos outros crimes nós não tivemos como sendo usuários de drogas mortos nas ruas? E 80% a 90% dos crimes de homicídios ocorrem nas ruas. Temos a dificuldade de que se tratar quem que qualifica a pessoa como ser moradora de rua. É uma organização não governamental, é a imprensa, é a polícia. Nós temos esse choque de situações e que nós temos a certeza também que com 20 pessoas presas, sendo dois adolescentes internados e 18 adultos, 3 deles indiretamente vinculados ou investigados dos crimes, demonstra-se que várias atuações em vários locais, evidentemente que alguns são de maior incidência, são responsáveis por esses crimes. Para nós é até pior do que um grupo de extermínio, porque se fosse um único grupo de extermínio, presos as pessoas que compunham aquele grupo, cessariam os crimes. E, na verdade, não é isso que acontece. Nós temos vendo crimes ocorrendo, nós falamos que outros crimes vão acontecer, nós fomos até questionados sobre isso. Como é que você diz que enquanto tiver morador de rua, vão ter mortos? Porque, na verdade, são usuários de drogas, grande parte deles. Os dados obtidos pela Polícia Civil na Operação Lucas 620 serão repassados a todas as instituições, será feita uma apresentação, inclusive nós fotografamos, questionamos sobre situação de tráfico, sobre situações de homicídio, se tinham amizade com aquelas pessoas que foram mortas. Eles foram bastante complacentes conosco, não houve um encaminhamento coercitivo como foi feito Pelo contrário, nós ainda, inclusive, conseguimos ajudar algumas situações, ou para ir embora para onde queriam, na cidade natal, ou também para tentar uma internação daquelas pessoas que viam nessa dificuldade. Então, eu acho que realmente nós temos que tratar de uma forma conjunta, aí, organizações, prefeitura, Estado, União, para que a gente possa realmente colocar essas pessoas num nível social diferente do que estão. Então, o senhor falou do envolvimento com o uso e tráfico de drogas. Já foi dito que Goiás tem investido no combate ao tráfico de drogas, mas ao grande tráfico. O que tem sido feito para esses pequenos traficantes que às vezes estão envolvidos nesses crimes? Veja bem, a DENARC tem feito um trabalho excepcional em âmbito estadual e inclusive com a repercussão nacional. O que se apreendeu de droga nos últimos 2 anos, ela é suficiente para superar todos os anos anteriores em grandes apreensões. Infelizmente, o tráfico, nós temos, considerando o pequeno, o médio e o grande traficante, a DENARC ficou com uma grande parte, ou diga-se totalmente, visando a elucidação de crimes do grande traficante, mas aquela pequena boca de fumo que tanto incomoda a vizinhança, um bairro, essa ficou um pouco a desejar. Nós consideramos isso, foram feitas reuniões, tem o papel dos distritos policiais, eles são obrigados a investigar, né? Nós temos agora uma grande deficiência de material humano. Nós hoje temos o quantitativo, o efetivo de policial civil, ele é 1/3, 1/4 do que era 10 anos atrás. Então, é difícil você investigar tudo. Tem o trabalho repressivo que deve ser feito com zelo, sem violência, sem essas abordagens com possíveis desaparecimentos, que pertence justamente à nossa co-irmã, a Polícia Militar. E, infelizmente, questionamentos vão acontecer, já aconteceram e vão acontecer, porque não há um repasse de informações concretas, pelo menos para as outras instituições. Nós trabalhamos, evidentemente, com o crime a partir do momento que ele ocorre. E fica difícil a gente atribuir situações, falar de outras instituições, mas é evidente que é um conjunto de situações, é um conjunto de forças que nós vamos colocar ou tentar diminuir a criminalidade na capital e na grande Goiânia. Em relação à federalização, foi pedido já para o Superior Tribunal a federalização de alguns desses casos, dos moradores e também de casos de possível envolvimento de grupo de extermínio, de desaparecimento de pessoas desde o ano 2000. Como é que o senhor vê essa federalização? Ela vai poder ajudar a desvendar um pouco mais esses casos, a também diminuir o número de mortes? Eu penso que a federalização desses casos, ela surge como mais um passo num processo já longo que vem sendo desenvolvido aqui no estado de Goiás de enfrentamento a essa lógica da violência estatal. Um tempo atrás, na época ainda da desocupação do Parque Oeste Industrial, com as violações que houveram e o pouco que se avançou nas investigações dessas violações que houveram na desocupação do Parque Oeste,
foi criado um comitê chamado Comitê Goiano pelo Fim da Violência Policial. A princípio, tido inclusive com incredulidade pelos próprios organismos de governo a respeito da tese que esse comitê trazia, né? Que existe uma lógica de assassinato permitida dentro da Polícia Militar do Estado de Goiás, condecorada inclusive dentro da Polícia Militar do Estado de Goiás, e que isso era lesar os direitos humanos. Esse comitê persistiu, né? Agregou novos casos, agregou novas situações, e culminou aí com o desfecho da Operação Sexto Mandamento, quando logo após a Operação Sexto Mandamento foi constituído um grupo de investigação chamado pelo próprio governador, chamado Comitê pela Cidadania. O Comitê pela Cidadania começa com a investigação de 27 casos e termina, e não porque chegou à totalidade dos casos de desaparecimento após abordagem policial, ele termina com 37, num período de 3 meses de investigação. O que nós podemos perceber através da ação do Comitê pela Cidadania é que havia uma investigação, infelizmente, insuficiente dos casos, seja pelo fato, como já alegado recentemente por um delegado que está inclusive afastado lá em Goianira, né, pela falta de condições materiais dessas delegacias, que é gritante, né? Uma das pautas nossas na Conferência de Segurança Pública e junto aos debates que temos com a Secretaria Estadual de Segurança Pública é da qualificação do efetivo, né? Nós precisamos de equipamentos e precisamos de quadros para as polícias. E não só a Polícia Civil, a Polícia Militar também. Nós operamos hoje com um quadro, um estado do tamanho do estado de Goiás, com 200 e tantos municípios, nós temos um quadro menor de policiais do que Brasília. 3 mil homens a menos do que Brasília, que é um distrito federal do tamanho da abrangência geográfica que a gente tem lá. Então, isso vem revelando para nós, se somando a outros casos, e traz para nós como importante assim, a intervenção federal aqui em Goiás para evidenciar, para trazer solução para esses casos de violência. E é um passo a mais nessa luta, né? São 41 pessoas que desapareceram após a abordagem policial e o Estado como um todo clama por justiça em relação a esses casos e tantos outros de violência. Delegado, a federalização pode ajudar no desdobramento desses casos na investigação? Evidentemente que, tratando-se de casos de desaparecimento, casos antigos, casos envolvendo policiais militares, na sua grande maioria, eu acho que vem assim, ao encontro daquilo que a sociedade espera. Nós, da Polícia Civil, tratamos o assunto com um pouco de carinho, porque muito se falou em relação às investigações sobre esses moradores de rua, sobre essas últimas mortes que iriam ser federalizados, que a Polícia Civil não teria competência para fazer o serviço que dela é a função constitucional, que o Ministério Público não teria competência para processar e a Justiça Estadual não teria competência para julgar. Nós mostramos, e eu acho que conseguimos mostrar isso para a sociedade, que a federalização nesses casos não era cabida. Porque nós investigamos, nós tínhamos inúmeras prisões, temos 13 inquéritos policiais concluídos. O crime de homicídio não é um crime comum, não é um crime fácil de ser investigado. Nós dependemos de provas técnicas, muitas delas oriundas do Instituto de Criminalística, principalmente laudos periciais de confronto microbalístico. Então, nós trabalhamos com aquilo que é feito no Brasil inteiro. Agora, em relação a crimes anteriores, eu acho que se foi pedido federalização, e é claro que o ser solicitada a federalização não quer dizer que já vai ser, ela vai ser implantada, o STJ é que vai definir dessa forma, mas eu vejo com bons olhos se for para trazer uma resposta efetiva à sociedade, de casos que inclusive a Polícia Federal, que trabalhou em conjunto com o Ministério Público Estadual na Operação Sexto Mandamento, até agora não conseguiu fazer, quem sabe a Justiça Federal por inteira, o Ministério Público Federal, consiga aí sim, novamente com a Polícia Federal, descobrir esses desaparecimentos, esses corpos, que na verdade o grande prejudicado são os familiares que esperam notícias ainda do filho, do parente, do pai, do irmão, para que no mínimo possam enterrá-los. Nós vemos com bons olhos sim. Para finalizar, coordenador, o que o senhor acha da política que principalmente a Prefeitura de Goiânia, tem começado a fazer em relação aos moradores de rua em preocupação a essas 30 mortes, que foi a questão da adesão ao Plano Nacional, contratação de pessoal e outras medidas que parecem estar sendo tomadas para evitar que novas mortes aconteçam? Então, são medidas que nós já solicitamos, primeiro denunciamos, né? Ano passado, janeiro do ano passado, eu estive
à Casa da Acolhida Cidadã, denunciando, junto com a imprensa, junto com outros mecanismos, denunciando a situação deplorável em que estavam essas unidades da política de assistência social. Eu acho que um primeiro grande avanço que nós temos é o reconhecimento por parte do município de que há problemas na execução dessa política, né? O município reconhece o problema e aponta alternativas de solução para essa letalidade. Existe hoje um comitê de monitoramento da política para a população de rua, nesse comitê inclusive integrado pela Secretaria de Segurança Pública através da Superintendência de Direitos Humanos, e que eu acho que nesse somar de forças se consegue avaliar e conduzir a política de maneira mais adequada. Desde o 15º assassinato, ainda em novembro, nós já vínhamos solicitando, chamando a Prefeitura e o Estado à sua responsabilidade em relação a esse conjunto de violações de direitos humanos. Nós entendemos como necessária e tardia, né? Poderiam ter sido evitadas algumas dessas mortes caso houvesse a implementação há mais tempo de uma política integrada, organizada, articulada para a proteção dessa população em situação de rua, e que uma parte significativa dessa política cabe sim ao município de Goiânia através do seu sistema de assistência social, política de saúde, convivência familiar comunitária, lazer e tantas políticas que se encontram no atendimento e na atenção a essa população. Tá certo. Muito obrigado, coordenador do Conexões. Agradeço a sua presença. Obrigado. Obrigada, delegado, também pela presença e por elucidar um pouco mais esses casos para a gente. Nós que agradecemos o convite e colocamos à disposição para uma próxima oportunidade. Bom, e você também pode fazer parte do Conexões e participar de todos os debates que acontecem. É só acessar as redes sociais ou então mandar um e-mail para o programa. E eu te espero no próximo sábado, a partir das 8h15 da noite. O Conexões tem reprises em 2 horários, no domingo e na segunda-feira, também às 8h15 da noite. E você pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do Conexões. Até a próxima semana.